Oi, oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar sobre as principais mudanças da norma 54/19 ao longo desses vídeos todos, mas especificamente vamos falar rapidamente sobre o histórico da norma. Uma das primeiras versões que apareceu da norma de proteção contra descargas atmosféricas foi mais ou menos em 1950. Era uma norma singela, com 6 páginas, só mencionava o método método do ângulo reto, que é o método tradicionalmente chamado do método Franklin. Tem uma versão em 70 com 7 páginas, 77 com 16 páginas. Em 77 ela já passou a se chamar NBR 54/19, até então era NB 165. Então foi em 77 que o nome dela mudou para NBR 54/19, como é conhecida hoje. Tá? Naquela época tinha apenas 16 páginas. Em 93 ela pulou para 27 páginas, mas em 93 foi a maior mudança que a norma teve, onde foram acrescentados o método da esfera rolante e o método das malhas. Tá? Depois, em 2001 e 2005, tivemos pequenas mudanças, mas muito singelas, coisas muito pequenas, não houve mudanças técnicas na norma, permaneceu como em 93, apenas pequenos erros ortográficos também. Em 2015, agora recentemente, né, teve uma das maiores mudanças, né, que foi baseada na norma 62/305, 370 páginas aproximadamente, ou seja, o volume de informações cresceu muito na última norma. A norma até 2015, estava valendo, era 2005, ela abordava apenas a parte de SPDA. A proteção interna, ela só falava muito timidamente, falava que as entradas de serviço deveriam ser protegidas, pelo menos nos quadros da entrada, só de forma assim bem singela, bem superficial. Nessa nova norma agora, 2015, ela ficou mais bem estruturada e mais bem dividida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na norma 54/19 para aplicar ela é fazer o gerenciamento de risco, analisar as condições da edificação, o uso da edificação, o tipo de edificação, o tipo de construção, a vizinhança, a topografia, uma série de fatores, o índice serálnico, todos esses fatores combinados nesse gerenciamento de risco, nós vamos ver oportunamente, vai te aparecer uma série de situações. Uma delas, você precisa proteger a edificação contra descargas diretas. Ou, de repente, não precisa. Ou você precisa de adotar medidas de proteção contra surtos. Seria a instalação, por exemplo, de DPS, blindagem dos cabos de entrada de serviço, telecom, energia, água, gás, cabos e dutos, tá? Não só cabos, mas tudo que seja metálico, são chamados serviços, tem que ter a devida proteção. Então, a proteção hoje, partimos de um nome chamado PDA, Proteção das Descargas Atmosféricas, é um nome genérico, é a proteção total, digamos, geral da edificação, que subdivide em SPDA, que é a parte 3 da nova norma que vai abordar, e a parte 4, que são medidas de proteção contra surtos, que essa parte 4 vai te falar como você fazer a proteção não só na entrada, mas para dentro da edificação, como transformar isso em zonas, como adotar medidas para que você possa proteger essas zonas, para que você possa preservar os equipamentos, as instalações, as pessoas, evitar centelhamentos ou até choques elétricos mesmo, né? Então a proteção não é mais tão simplória quanto era antigamente. A parte da SPDA não teve muitas mudanças, teve algumas, nós vamos ver também oportunamente, né? Mas a maior ampliação da norma foi nas medidas de proteção contra surtos, que é uma coisa inédita na nossa norma. Tá? Então ela realmente dá jus às quase 400 páginas que ela tem atualmente. E ela ficou dividida basicamente em 4 partes. A parte 1 é chamada Princípios Gerais, onde você tem definições e critérios, é uma parte também muito acadêmica, para pessoal de universidade. A parte 2, que é o gerenciamento do risco, é a análise do risco da sua edificação frente a uma descarga atmosférica, quais são os riscos que existem, como você deve tratar esses riscos, como deve abordar, o que você deve fazer para minimizá-los.
para que o somatório desses riscos não supere o risco tolerável que a norma determina. Beleza? Depois disso aí, então nós temos a parte 3. A parte 3 chama danos físicos às estruturas e perigos à vida. É, na verdade, a parte de 2005 mais aperfeiçoada, sem dúvida nenhuma. Então, é parte de projeto, instalação, consultoria, inspeção, vistoria, auditoria, medições, ensaios. Tudo isso está contemplado na parte 3. Só que tem um porém. Você não consegue entrar na parte 3 se você não fizer o gerenciamento do risco. Por quê? Porque é no gerenciamento do risco que o nível de proteção sai. Então, se o meu projeto está atrelado ao nível de proteção, o nível de proteção sai no gerenciamento de risco, eu não tenho como começar o meu projeto sem fazer o gerenciamento de risco em primeiro lugar, tá? E esse gerenciamento de risco vai falar o que eu preciso em termos de SPDA, qual vai ser o nível que eu vou ter que mencionar no meu SPDA, e também nos sistemas internos, elétricos e eletrônicos, da edificação, as MPS, medidas de proteção contra surtos, o que eu vou ter que fazer para tornar esse ambiente seguro para as pessoas e para os equipamentos, ok? Então, a norma 2015 está dividida em 4 partes principais, ok? Isso é importante que fique bem solidificado, bem consolidado, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau.